Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Flávio Soares, sou pastor da Igreja Pentecostal da Restauração, na cidade de Anápolis. Estamos aqui na Rua 9, quadra 10A, lote 13, bairro Boa Vista, Anápolis. E vim trazer uma palavra nesta manhã para o teu coração, para a tua vida, que se encontra lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebeste, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos por parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem fraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deserte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amados e queridos ouvintes, amados e ouvintes da Palavra de Deus, a Palavra de Deus começa a nos dizer aqui, Paulo exortando a igreja de Tessalônica. Primeiro, Paulo ele começa elogiando essa igreja, que é a igreja que está em Tessalônica, aos Tessalonicenses. E ele fala: finalmente, irmãos, nos vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que de como nós recebeste, quanto a maneira de que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, ou seja, Paulo começou a elogiar aquele povo, porque ele deu instruções do que Jesus queria, do que o Senhor queria, e o povo estava obedecendo a voz de Paulo, obedecendo a doutrina que foi passado por eles, a doutrina que Jesus queria que o povo vivesse. E aqui o nosso título é Exortação à Prática à Santidade. Ou seja, Paulo estava falando para eles ser mais santos ainda do que eles já estavam sendo. Eles estavam, tirando o mundo de dentro da igreja, eles estavam rejeitando os prazeres carnais, e Paulo falou: olha, vocês estão indo bem, é isso mesmo que eu quero que você faça, mas só que faça mais ainda, progridam mais ainda, façam mais ainda para que a vontade de Deus seja cumprida no meio de vocês. Portanto, as instruções que Paulo deu da parte do Senhor Jesus é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Pastor, eu não vendo o meu corpo, mas você vende a sua fé. Abstenhar da prostituição não é somente física, porque a prostituição é quando uma pessoa vende o seu corpo em prol de dinheiro, pelo sexo ilícito, que não pode. E Paulo ele fala claramente a respeito da prostituição, também espiritual, porque quando eu deixo de servir ao Senhor e sirvo aos prazeres deste mundo, automaticamente, olha para vocês verem, automaticamente eu me prostituo também, porque eu vendo a minha fé. Eu deixo de exercer a fé genuína, eu deixo de exercer a fé
que Deus tem me colocado, que o Senhor tem me passado para viver uma fé falsa, para viver uma religião falsa. Então, automaticamente se torna-se prostituição, né? Quando eu deixo o meu Senhor e vou me prostituir com o mundo, porque há dois senhores, que um há de adorar e outro há de odiar, um há de respeitar e outro há de desprezar. Então não existe eu servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao mundo. Não existe meio termo. Amém? Não existe. Ou você serve a Deus e modifica a sua vida, modifica o seu modo de viver, modifica as suas palavras, modifica o seu ouvir, modifica os seus olhos, ou então você não tem nada a ver com Deus. Então, ou seja, a palavra de Deus é bem clara, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Deus não está falando de coração aqui não, Deus está falando de corpo. Deus não está falando aqui de coração não, Deus está falando de corpo. Cada um obtém o seu corpo em santificação e honra, não com desejos de lascívia, ou seja, como os gentios que não conhecem a Deus. A Bíblia nos relata que lá fora os gentios, aqueles que não são, eles são gentios. Quem não é igreja é gentio. Então, ou seja, eles não conhecem a Deus, eles cometem todo tipo de torpeza, de pecado, e para eles está tudo normal. Mas para nós cristãos, para nós que obedecemos a palavra de Deus, é totalmente diferente. Lascívia, irmão, é falta de pudor, é falta, sabe, da pessoa se vestir melhor, é falta porque hoje em dia as mulheres querem se mostrar demais, os homens querem se mostrar demais. Então está errado. Nós temos que nos tampar as nossas vergonhas. A tua nudez, mulher, é para o teu marido. A tua nudez, homem, é para a tua mulher. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que a palavra de Deus ela fala bem claro na palavra dele, aleluia, é que o Senhor não agrada dessas práticas. O Senhor não agrada. Hoje em dia, a gente vê as pessoas não têm mais temor e nem tremor para entrar na casa de Deus. Quando Moisés entra na presença de Deus, Deus fala: tira a sandália dos teus pés, porque onde tu pisa é terra santa. Aí a pessoa vem adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, meus irmãos, aleluia, a palavra de Deus fala que nós devemos ser santos, como Deus é santo. Nós temos que entender que Deus matou um animal inocente para cozer roupa para o homem e para a mulher. Não é para andar pelado aí não, para andar mostrando as curvas não, usando umas calças satânicas, sabe, para poder marcar o corpo não. Então, amados irmãos, Deus manda a gente, aleluia, louvado seja Deus, nós pegarmos, andarmos em santificação com o nosso corpo, aleluia. O homem, o seu marido, mulher, Deus não escolheu a mulher para ser, como é que eles falam? Para ser passado de mão em mão, não. Objeto para passar de mão em mão, não. Um pega, outro deseja, aquela coisa, não. Deus escolheu você para santificação. Então, felizmente, a palavra de Deus nos fala, e ele fala assim, ó: deserte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Se você realmente é batizado no Espírito Santo, você vai dar testemunho da verdade, você vai obedecer à verdade. Se você rejeitar essa palavra, você não rejeita a mim não, viu? Você está rejeitando a Deus, porque a ordem é dele, que nós vivemos desse jeito, dessa forma, amém? Então que nós venhamos agora, em nome de Jesus, passar para frente a palavra de Deus e dar testemunho da graça, do amor e do conhecimento de Jesus.
Amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, esse dia de sexta-feira. E já quero convidar vocês para o culto de libertação, nessa noite, a partir das 19h30, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.